Graça e paz. Seleção e comentários de textos bíblicos. Hoje vamos ver Romanos capítulo 15, mas antes eu quero ler uma introdução no livro de Deuteronômio. É uma tradução numa versão chamada A Mensagem. A Mensagem diz assim, sobre a atenção e o foco que devemos ter para com a palavra de Deus. A palavra de Deus é luz que ilumina o nosso caminho. E o salmista Davi diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, ó Deus. Deuteronômio capítulo 11, versículo 18 a 21. Guardem essas palavras no coração. Guardem essas palavras no coração. Gravem todas elas no fundo do seu ser. Elas devem ser amarradas nas mãos e na testa como um lembrete e ensinadas aos filhos, que elas sejam o assunto de sua conversa, onde quer que vocês estiverem, sentados em casa ou andando pela rua. Que elas sejam repetidas desde a hora em que vocês se levantam de manhã até a hora de cair na cama à noite. Elas devem ser escritas no batente da porta das casas e nas portas das suas cidades, para que vocês e seus filhos tenham vida longa. Guarde a palavra do Deus no teu coração, e que ela seja manifestada na sua boca, em voz audível ou em pensamento. Que a palavra de Deus seja o teu assunto principal durante todo o dia. Essa palavra produz vida em você e através de você. Louvado seja Deus. Romanos, capítulo 15, a partir do versículo 14. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. A respeito de alguns assuntos, eu lhes escrevi com toda a franqueza, principalmente para fazê-los lembrar-se novamente deles, por causa da graça que Deus me deu, de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Como o apóstolo Paulo, nós temos o dever de sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que as pessoas possam se arrepender, se converter a Jesus e se tornar-se uma oferta aceitável a Deus, santificadas pelo Espírito Santo. Pedro diz que Deus nos fez, o apóstolo Pedro diz que Deus nos fez reis e sacerdotes. O Evangelho chegou a você, você se arrependeu de seus pecados, aceitou o sacrifício de Jesus por você na cruz, você se tornou filho de Deus. E Deus não te arrebatou e levou para o céu. Nós somos salvos e continuamos aqui na terra, para sermos luz aqui na terra, para sermos sal aqui na terra. Deus te fez nascer de novo, você é filho de Deus, e Ele te fez rei e sacerdote, para, com o poder do Espírito Santo dentro de ti, que te santifica, você ser instrumento das boas novas de salvação, pregando a sua palavra com a sabedoria e o poder do Espírito Santo de Deus. Minha amada, meu amado, você e eu somos sacerdotes do Deus vivo. Estamos aqui para interceder pela salvação daqueles que estão ao nosso redor, daqueles que Deus colocou no nosso coração. Somos sacerdotes de Deus para espalhar a sua palavra, para sermos instrumentos do seu amor, para que vidas se voltem para Deus e sejam salvas e santificadas pelo poder do Espírito Santo, e passem a ter uma vida que agrade ao Senhor. Portanto, diz o apóstolo Paulo, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas, e por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido,
de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro. Mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não o haviam escutado. É por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês, porque estava ocupado em pregar o Evangelho em lugares que ele não tinha sido pregado ainda. Então, o apóstolo Paulo levava o Evangelho, as boas novas do amor de Deus, da salvação em Cristo Jesus, através do poder do Espírito Santo, que operava sinais e maravilhas através dele, e que continua operando hoje, à medida que nos consagramos a ele. Que Deus possa te usar na proclamação do Evangelho, no poder do Espírito Santo, que sinais e maravilhas, curas, milagres aconteçam através do seu testemunho cristão de Jesus Cristo. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. E continua praticando milagres hoje. Louvado seja Deus. Paulo planeja visitar a igreja em Roma. Mas agora, não havendo nessas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Tiveram prazer nisso e, de fato, são devedores aos santos de Jerusalém. Pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com seus bens materiais. Assim, depois de completar essa tarefa e de ter certeza de que eles receberam esse fruto, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. Sei que, quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Irei na plenitude da bênção de Cristo. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Viva na plenitude da bênção de Cristo, pois Deus está dentro de você. E você tem todo o poder de Deus para te fazer viver na plenitude da bênção de Cristo. Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus a meu favor. Orando a Deus a meu favor. Meu amado, minha amada, ore a Deus a meu favor. Eu te peço em nome de Jesus. Orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judéia e que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos. De forma que, pela vontade de Deus, eu os visite com alegria e, juntamente com vocês, desfrute de um período de refrigério. O Deus da paz seja com todos vocês. Amém. Paulo estava saindo para ir levar a oferta material, a contribuição dos crentes da Macedônia e da Acaia, que se preocuparam em ajudar os judeus que estavam passando por grandes necessidades na área financeira, na área material. Nessa época, o governador romano havia expulso os judeus de Roma. Então muitos voltaram para Jerusalém e não tinham como se manter, estavam passando fome. Então os irmãos gentios enviaram oferta de amor através do apóstolo Paulo. Nós somos a igreja de Cristo. Devemos viver em amor uns pelos outros. Somos instrumentos do amor de Deus aqui na terra, para cuidar daqueles que necessitam ser socorridos. Que Deus te use no poder do Espírito Santo. Que a plenitude da bênção do Espírito Santo esteja sobre você, amada irmã, amado irmão.